Você já sentiu aquela dor silenciosa que só o homem conhece? Você faz tudo certo. Dá atenção, dá tempo, dá presença, dá energia, dá prioridade. E no fim, ela nunca reconhece. Ela responde quando quer. Ela some sem dar resposta. Ela aceita seus mimos, mas não entrega a reciprocidade. Ela se acostuma com você disponível demais. E você começa a se perguntar em silêncio: o que eu estou fazendo de errado? Essa é a dor masculina que quase ninguém fala. O homem que se doa demais em um relacionamento e recebe quase nada em troca. O homem que acredita que mais esforço gera mais amor. O homem que confunde a atenção com valor. Se você já viveu isso, se inscreva agora e comente se alguma vez você sentiu que estava dando tudo e mesmo assim sendo ignorado. Sua história importa, e muitos homens vão se ver nela. A verdade que ninguém te contou é dura, mas libertadora. Quando um homem entrega tudo sem limites, ele perde valor aos olhos da mulher. Relacionamento masculino saudável não nasce da carência, nasce do alto valor. E é aqui que começa a estratégia que muda tudo. Existe uma dor que quase nenhum homem verbaliza, mas que consome por dentro todos os dias. É a dor de se doar em silêncio. É a dor de estar presente e mesmo assim se sentir invisível. É a dor de amar, investir, cuidar, proteger, ouvir, apoiar e receber frieza, demora, indiferença. A falta de atenção machuca mais do que um não, porque o não encerra. A ausência mantém a esperança viva. E o homem continua ali, esperando uma resposta, esperando uma migalha de interesse, esperando que talvez amanhã ela enxergue tudo que ele faz. É aqui que mora o erro que dói aceitar. Mulher não valoriza aquilo que está sempre disponível. Essa frase dói porque confronta tudo que o homem aprendeu sobre relacionamento. Dói porque ele foi ensinado que quanto mais ele se esforçar, mais será amado. Que quanto mais presente ele for, mais segurança ela sentirá. Que quanto mais ele provar, mais valor terá. Mas relacionamento masculino não funciona assim. Isso não é crueldade feminina, não é maldade, não é jogo sujo. É psicologia humana. O cérebro humano não reage à abundância com desejo, reage com acomodação. O cérebro humano valoriza o que é escasso, valoriza o que exige esforço, valoriza o que pode ser perdido. E quando você está sempre ali, respondendo rápido, atendendo sempre, mudando sua rotina, abrindo mão de prioridades, colocando a mulher no centro da sua vida, você ensina algo perigoso, sem perceber. Você ensina que sua presença é garantida. Você ensina que seu tempo não é valioso. Você ensina que sua atenção não tem custo. A mensagem invisível que chega até ela é simples e devastadora. Eu não tenho nada melhor para fazer além de te esperar. Nenhuma mulher sente atração profunda por um homem que vive em função dela. Ela pode até gostar do conforto, pode até usar o apoio, pode até aceitar os mimos, mas a atração não nasce daí. E é nesse ponto que a dor masculina se instala. Porque quando um homem se coloca nesse lugar, ele deixa de ser uma opção desejada e passa a ser um apoio emocional gratuito. Ele vira o ombro amigo, o porto seguro, o homem bom demais. E ser bom demais em um relacionamento onde não há reciprocidade é uma sentença silenciosa de desvalorização. O homem começa a sentir que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Ele sente que quanto mais se doa, menos recebe. Quanto mais tenta se aproximar, mais distante ela fica. Quanto mais demonstra, menos ela responde. Isso destrói a autoestima masculina. Porque o homem associa valor à utilidade. Ele começa a pensar que não é suficiente, que não é interessante, que precisa fazer mais. E então ele faz. Mais mensagens, mais atenção, mais esforço, mais paciência. E o resultado é sempre o mesmo: mais indiferença. Homem de alto valor não implora atenção. Homem de alto valor não disputa migalhas emocionais. Homem de alto valor não precisa provar que merece ser visto. Ele está ocupado com sua própria missão. E missão não é apenas trabalho. Missão é direção, é identidade, é propósito. Quando um homem perde sua missão por causa de uma mulher, ele perde algo muito maior do que o relacionamento. Ele perde o respeito por si mesmo. E é aqui que entra a segunda estratégia. E ela começa a causar impacto emocional imediato, mesmo que ela não demonstre. Reduzir investimento sem avisar. Essa parte assusta, porque o homem foi condicionado a explicar tudo, a justificar sentimentos, a conversar até o limite da exaustão. Mas aqui não existe discurso, não existe reunião, não existe aviso prévio. Nada de drama, nada de textos longos, nada de acusações. Você simplesmente para de dar tudo. Você não some por raiva. Você não some para punir. Você não some para manipular. Você some porque percebeu algo doloroso. Você estava se abandonando para manter alguém por perto.
E esse é um dos momentos mais difíceis para o homem, porque envolve engolir o orgulho e aceitar que ele deu demais para quem não valorizou. Reduzir investimento não é sair fisicamente, é desaparecer emocionalmente. É parar de responder na mesma velocidade, é parar de puxar conversa, é parar de oferecer atenção gratuita. Essa mudança cria um vazio, e o vazio gera dúvida. Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Ele sente no corpo, sente no peito, sente na mente cansada. É a dor de se doar demais em um relacionamento e receber pouco ou quase nada em troca. É a dor da falta de atenção. É a dor de mandar mensagem e esperar. Esperar minutos, esperar horas, esperar dias. E mesmo assim, continuar ali. O homem se pergunta onde errou. Se falou demais, se falou de menos, se foi intenso demais, se foi carinhoso demais. Mas quase nunca ele se pergunta a pergunta certa: será que eu me abandonei para tentar ser escolhido? A falta de atenção feminina é uma das dores mais profundas do relacionamento masculino. Porque ela não vem com um fim claro. Ela vem em doses pequenas, constantes, silenciosas. A mulher não diz que não quer. Ela apenas não demonstra que quer. E isso mantém o homem preso. Preso à esperança. Preso à expectativa. Preso à ilusão de que se ele fizer mais um pouco, tudo muda. Até que ele começa a se sentir pequeno. Pequeno por esperar. Pequeno por aceitar migalhas. Pequeno por se adaptar demais. E é nesse ponto que a estratégia precisa mudar. A terceira estratégia é o que eu chamo de suma estrategicamente. Essa estratégia assusta porque vai contra tudo que o homem aprendeu sobre relacionamento. Ela exige controle emocional, ela exige maturidade, ela exige coragem. Sumir estrategicamente não é desaparecer do mapa, não é bloquear, não é ghosting infantil, não é vingança. Sumir estrategicamente é algo muito mais profundo. É retirar acesso emocional. É entender que nem todo mundo merece estar perto do seu emocional, da sua energia, da sua atenção. Você responde, mas não imediatamente. Você conversa, mas não sustenta diálogo infinito sem propósito. Você aparece, mas não vive em função. Você não some fisicamente. Você some emocionalmente. E isso causa um impacto muito maior do que qualquer discussão. Porque quando você discute, você ainda está investindo. Quando você explica, você ainda está tentando. Quando você cobra, você ainda está dependente. O silêncio estratégico corta tudo isso. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de significado. Ele comunica sem palavras. Algo mudou. E a mente feminina percebe isso instantaneamente. O estoicismo ensina algo poderoso que quase nenhum homem aplica nos relacionamentos. Retire-se quando sua presença não é respeitada. Os estoicos não perseguiam aprovação. Eles preservavam dignidade. Marco Aurélio dizia que o homem deve se afastar daquilo que rouba sua tranquilidade. E poucas coisas roubam tanto a tranquilidade masculina quanto se doar a alguém que não valoriza. Quando você se distancia com calma, sem drama, sem ataque, sem explicação excessiva, você envia uma mensagem invisível, porém fortíssima. Eu me respeito. Essa mensagem não é dita, ela é sentida. E isso muda tudo. Porque a mulher que estava confortável com sua presença constante começa a sentir algo estranho. Ela não sabe explicar, mas sente. Ela percebe que você não está mais disponível da mesma forma. Que você não corre mais. Que você não se adapta mais tanto. E isso gera dúvida. Será que ele perdeu o interesse? Será que eu exagerei? Será que ele acordou? A dúvida corrói o conforto. E o conforto é o maior inimigo da atração.
A maioria dos homens falha aqui porque não aguenta o silêncio. Eles quebram a estratégia para aliviar o próprio mal-estar. Mas quem aguenta esse momento cresce. Cresce emocionalmente, cresce mentalmente. Cresce como homem. Porque nesse espaço que se cria, o homem começa a enxergar algo que antes estava cego. O quanto ele estava disponível demais. O quanto ele estava se anulando. O quanto ele estava negociando o seu valor. Sumir estrategicamente não é sobre ela. É sobre você voltar para si. E é aí que entramos na próxima camada, ainda mais profunda. A quarta estratégia aprofunda ainda mais a dor e a dúvida nela. Você começa a priorizar sua vida. Não como discurso, não como ameaça, não como postagem indireta. Você simplesmente vive. Treino, trabalho, propósito, amigos, evolução. Você volta a cuidar do corpo. Você volta a focar na carreira. Você volta a construir algo seu. E o mais importante, você para de anunciar isso. Homem que precisa anunciar evolução ainda busca validação. Homem que evolui em silêncio não precisa provar nada. Enquanto você cresce, ela sente algo que não sentia antes. Você não está mais orbitando. Antes, sua vida girava em torno dela. Seu humor dependia dela. Seu dia dependia dela. Sua autoestima dependia dela. Agora não. E isso é profundamente desconfortável para quem estava no controle da atenção. O homem que tem direção se torna naturalmente mais atraente. Não porque ele tenta, mas porque ele não precisa. Ele não força a conversa. Ele não insiste. Ele não se adapta a qualquer custo. Relacionamento masculino forte não nasce da obsessão. Nasce do equilíbrio. Quando o homem faz da mulher o centro do universo, ele perde o próprio eixo. E ninguém respeita alguém sem eixo. Nesse ponto, a mulher começa a sentir a perda antes mesmo de perder de fato. Ela percebe que você está mais distante emocionalmente, mais centrado, mais sólido. E isso mexe com a percepção de poder dela. Antes, ela ditava o ritmo. Agora você não corre atrás. Antes, ela sabia que você estaria ali. Agora, ela não tem certeza. E essa incerteza é poderosa. Aqui entra uma promessa importante, e se você entende isso, você muda completamente sua posição nos relacionamentos. A próxima estratégia é onde a maioria das mulheres quebra emocionalmente, porque confronta a própria percepção de controle. Mas antes de seguir, faz uma coisa importante. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Em que momento você percebeu que estava se doando demais? Muitos homens só acordam depois de anos repetindo o mesmo padrão. O padrão de amar demais, de aceitar de menos, de se perder tentando ser escolhido. Esse texto existe para encurtar esse caminho. Porque você não precisa se tornar frio. Você não precisa se tornar cruel. Você só precisa se tornar inteiro. A dor da falta de atenção não é o fim. Ela é o sinal. O sinal de que você precisa mudar a estratégia. O sinal de que está na hora de parar de se abandonar. E quando o homem para de se abandonar, tudo muda. Existe um cansaço emocional que só o homem conhece. Não é o cansaço físico do trabalho. É o cansaço de insistir onde não há reciprocidade. É o cansaço de explicar sentimentos que não são acolhidos. É o cansaço de tentar ser compreendido por quem já se acostumou com sua presença. O homem sente quando a atenção diminui. Ele sente quando as respostas ficam frias, quando os diálogos perdem profundidade, quando o interesse vira obrigação. E mesmo assim, ele tenta segurar. Ele tenta conversar, tenta explicar, tenta ajustar, tenta salvar algo que no fundo já está desequilibrado. Essa tentativa constante de consertar é o que mais destrói o homem por dentro. Porque enquanto ele fala, a mulher se distancia. Enquanto ele se expõe, ela se fecha.
Enquanto ele explica, ela observa em silêncio. E é nesse ponto que o homem precisa aprender algo difícil, mas libertador. A quinta estratégia é o silêncio emocional. Essa estratégia não é frieza, não é desprezo, não é castigo, é maturidade emocional. Você para de explicar sentimentos, para de justificar atitudes, para de buscar validação. Você não diz mais, estou triste, você mudou, eu faço tanto por você. Porque chega um momento em que repetir essas frases não gera conexão, gera desgaste. O homem acredita que se falar mais será entendido, mas muitas vezes acontece o oposto. Quanto mais ele fala, menos é levado a sério. Existe uma verdade dura nos relacionamentos. Quem precisa explicar seu valor já perdeu parte dele. O silêncio emocional não é ausência de sentimento, é presença de autocontrole. Você sente, mas não despeja. Você percebe, mas não cobra. Você observa, mas não reage impulsivamente. Esse silêncio cria um desconforto profundo, porque a mulher estava acostumada a ter acesso total ao seu mundo interno. Ela sabia o que você sentia, o que você pensava, o que você temia. Agora não sabe mais. E ela começa a se perguntar: o que ele está pensando? Será que perdi espaço? Será que ele está conhecendo outra? Será que ele está se afastando de vez? A dúvida cresce. A mente feminina odeia lacunas emocionais. Ela precisa entender o ambiente para se sentir segura. Quando você retira explicações, você cria um vazio psicológico. E o vazio obriga a mente a trabalhar. Enquanto ela tenta te decifrar, você está fazendo algo muito mais importante. Você está se fortalecendo. Você para de reagir a cada estímulo. Para de depender de cada resposta. Para de viver em função do humor dela. O silêncio emocional devolve ao homem algo essencial: poder interno. Não o poder de manipular, mas o poder de não ser controlado emocionalmente. Esse é um divisor de águas. Porque o homem que aprende a silenciar emoções desnecessárias começa a enxergar com clareza. Ele percebe padrões, ele percebe comportamentos, ele percebe quando não há reciprocidade. E essa clareza dói, mas liberta. É a partir dessa clareza que nasce a próxima camada de alto valor. A sexta estratégia é onde o homem realmente se valoriza. Aceitar que nem toda mulher merece acesso total à sua energia. Essa aceitação dói, porque envolve desapego, porque envolve admitir que você investiu demais, porque envolve aceitar que nem tudo depende de você. O homem, por natureza, gosta de resolver, de consertar, de sustentar. Mas relacionamento não se sustenta sozinho. Estoicismo ensina algo que poucos homens aplicam na vida afetiva: escolher a razão acima do impulso. Epicteto ensinava que o sofrimento nasce do apego ao que não controlamos, e nada é mais fora do nosso controle do que o sentimento do outro. Você não controla o interesse dela, você não controla o desejo dela, você não controla a prioridade dela, mas controla sua presença, controla sua energia, controla sua disponibilidade. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de reagir a cada estímulo, para de depender de cada resposta, para de viver em função do humor dela. O silêncio emocional devolve ao homem algo essencial: poder interno. Não o poder de manipular, mas o poder de não ser controlado emocionalmente. Esse é um divisor de águas. Porque o homem que aprende a silenciar emoções desnecessárias começa a enxergar com clareza. Ele percebe padrões, ele percebe comportamentos, ele percebe quando não há reciprocidade. E essa clareza dói, mas liberta. É a partir dessa clareza que nasce a próxima camada de alto valor. A sexta estratégia é onde o homem realmente se valoriza. Aceitar que nem toda mulher merece acesso total à sua energia. Essa aceitação dói, porque envolve desapego, porque envolve admitir que você investiu demais, porque envolve aceitar que nem tudo depende de você. O homem, por natureza, gosta de resolver, de consertar, de sustentar. Mas relacionamento não se sustenta sozinho. Estoicismo ensina algo que poucos homens aplicam na vida afetiva: escolher a razão acima do impulso. Epicteto ensinava que o sofrimento nasce do apego ao que não controlamos,
e nada é mais fora do nosso controle do que o sentimento do outro. Você não controla o interesse dela. Você não controla o desejo dela. Você não controla a prioridade dela. Mas controla sua presença. Controla sua energia. Controla sua disponibilidade. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de reagir a cada estímulo. Para de depender de cada resposta. Para de viver em função do humor dela. O silêncio emocional devolve ao homem algo essencial: poder interno. Não o poder de manipular, mas o poder de não ser controlado emocionalmente. Esse é um divisor de águas. Porque o homem que aprende a silenciar emoções desnecessárias começa a enxergar com clareza. Ele percebe padrões, ele percebe comportamentos, ele percebe quando não há reciprocidade. E essa clareza dói, mas liberta. É a partir dessa clareza que nasce a próxima camada de alto valor. A sexta estratégia é onde o homem realmente se valoriza. Aceitar que nem toda mulher merece acesso total à sua energia. Essa aceitação dói, porque envolve desapego, porque envolve admitir que você investiu demais, porque envolve aceitar que nem tudo depende de você. O homem, por natureza, gosta de resolver, de consertar, de sustentar. Mas relacionamento não se sustenta sozinho. Estoicismo ensina algo que poucos homens aplicam na vida afetiva: escolher a razão acima do impulso. Epicteto ensinava que o sofrimento nasce do apego ao que não controlamos, e nada é mais fora do nosso controle do que o sentimento do outro. Você não controla o interesse dela. Você não controla o desejo dela. Você não controla a prioridade dela. Mas controla sua presença. Controla sua energia. Controla sua disponibilidade. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de reagir a cada estímulo. Para de depender de cada resposta. Para de viver em função do humor dela. O silêncio emocional devolve ao homem algo essencial: poder interno. Não o poder de manipular, mas o poder de não ser controlado emocionalmente. Esse é um divisor de águas. Porque o homem que aprende a silenciar emoções desnecessárias começa a enxergar com clareza. Ele percebe padrões, ele percebe comportamentos, ele percebe quando não há reciprocidade. E essa clareza dói, mas liberta. É a partir dessa clareza que nasce a próxima camada de alto valor. A sexta estratégia é onde o homem realmente se valoriza. Aceitar que nem toda mulher merece acesso total à sua energia. Essa aceitação dói, porque envolve desapego, porque envolve admitir que você investiu demais, porque envolve aceitar que nem tudo depende de você. O homem, por natureza, gosta de resolver, de consertar, de sustentar. Mas relacionamento não se sustenta sozinho. Estoicismo ensina algo que poucos homens aplicam na vida afetiva: escolher a razão acima do impulso. Epicteto ensinava que o sofrimento nasce do apego ao que não controlamos, e nada é mais fora do nosso controle do que o sentimento do outro. Você não controla o interesse dela. Você não controla o desejo dela. Você não controla a prioridade dela. Mas controla sua presença. Controla sua energia. Controla sua disponibilidade. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de reagir a cada estímulo. Para de depender de cada resposta. Para de viver em função do humor dela. O silêncio emocional devolve ao homem algo essencial: poder interno. Não o poder de manipular, mas o poder de não ser controlado emocionalmente. Esse é um divisor de águas. Porque o homem que aprende a silenciar emoções desnecessárias começa a enxergar com clareza. Ele percebe padrões, ele percebe comportamentos, ele percebe quando não há reciprocidade. E essa clareza dói, mas liberta. É a partir dessa clareza que nasce a próxima camada de alto valor. A sexta estratégia é onde o homem realmente se valoriza. Aceitar que nem toda mulher merece acesso total à sua energia. Essa aceitação dói, porque envolve desapego, porque envolve admitir que você investiu demais, porque envolve aceitar que nem tudo depende de você. O homem, por natureza, gosta de resolver, de consertar, de sustentar. Mas relacionamento não se sustenta sozinho. Estoicismo ensina algo que poucos homens aplicam na vida afetiva:
Escolher a Epicteto ensinava que o sofrimento nasce do apego ao que não controlamos. E nada é mais fora do nosso controle do que o sentimento do outro. Você não controla o interesse dela. Você não controla o desejo dela. Você não controla a prioridade dela. Mas controla sua presença, controla sua energia, controla sua disponibilidade. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de tentar agradar, para de se adaptar excessivamente, para de se moldar para caber na expectativa de alguém. Você começa a filtrar. Quem merece meu tempo? Quem merece minha atenção? Quem merece acesso ao meu emocional? Esse filtro não te torna frio, te torna seletivo. E ser seletivo é uma das características mais fortes do homem de alto valor. Quando você se afasta, você não perde, você se preserva. Preserva sua autoestima, preserva sua dignidade, preserva sua tranquilidade. Muitas vezes, paradoxalmente, é nesse exato ponto que a mulher começa a te enxergar com outros olhos. Não porque você mudou para agradar, mas porque você parou de se anular. Ela percebe que você não está mais disponível como antes, que sua energia não é ilimitada, que sua presença não é garantida. E isso altera completamente a dinâmica. Mas aqui existe um risco. Se o homem ainda estiver emocionalmente dependente, ele usa o afastamento esperando reação. E isso não funciona. Por isso existe a última estratégia. A sétima estratégia fecha o ciclo com impacto máximo. Você se torna indiferente ao resultado. Esse é o ponto mais difícil e o mais poderoso. Indiferença não é frieza, é liberdade emocional. Você não some para provocar reação, não se distancia esperando mensagem, não reduz investimento esperando mudança. Você se afasta porque não depende mais. Se ela volta, ótimo. Se ela se aproxima, você observa. Se ela não volta, você segue. Essa postura muda completamente o jogo, porque agora você não está negociando respeito, você não está disputando atenção, você não está implorando reciprocidade. Homem que se valoriza não negocia respeito, ele retira acesso. Essa retirada não é vingança, é consequência. Consequência de quem cansou de dar sem receber. Consequência de quem decidiu parar de mendigar atenção. Consequência de quem escolheu dignidade acima da carência. Poucos homens chegam nesse ponto, porque exige maturidade emocional, exige desapego, exige coragem para ficar só, se necessário. Mas é aqui que nasce o homem verdadeiramente forte. Relacionamento masculino saudável começa quando o homem entende que amor não se compra com esforço excessivo. Atenção demais gera desinteresse. Disponibilidade total gera acomodação. Alto valor gera atração. E se tem algo que os estoicos sabiam é que às vezes o maior poder não está em insistir, está em se retirar. Não para ferir, não para punir, mas para se salvar. Se você chegou até aqui, se inscreve agora e comenta qual dessas estratégias mais bateu forte em você. Sua experiência pode abrir os olhos de outro homem que está vivendo essa dor em silêncio. E comenta também, você já decidiu se afastar de alguém que não te valorizava? O que aconteceu depois? Isso não é sobre ela, nunca foi. É sobre você.